Quanto tempo demora construir uma casa? Existem duas formas de entregar a obra: adjudicação total ou adjudicação por artes. Entregar na totalidade a uma equipa ou uma empresa não isenta a necessidade do cliente em obra. Uma obra sem dono é uma obra abandonada. Não abandonem as vossas obras. Vou ter em consideração o sistema construtivo mais utilizado em Portugal, que é uma estrutura porticada de betão armado, que depois é preenchido com alvenarias e depois acabamentos de qualidade e não propriamente acabamentos diretos simplificados. Podemos dizer que estamos mais ou menos a meio da obra. Esta fase demora, em média, 1 ano a acontecer. Por regra, esta segunda fase vai demorar, em média, outro ano. Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos no segundo vídeo desta sequência do ARC-Q, em que estamos a esclarecer perguntas, dúvidas, questões de vocês que estão desse lado. E este tema foi pensado e direcionado precisamente para isso, para as vossas perguntas. O quê, para quê, porquê, quanto tempo. Vou deixar o link do vídeo da apresentação se tiveres curiosidade em perceber de onde é que nasceu o ARC-Q. E nesta sequência estou a responder a duas perguntas que estão interligadas uma com a outra e que são muito difíceis de responder. Já existe aqui uma sequência anterior do ARC-Conceitos onde eu te falo sobre legislação, burocracia, que são questões que estão muito associadas a estas duas perguntas. Estas perguntas são aquelas que eu ouço sempre que vou começar um novo desafio, sempre que há aqui um novo projeto, uma nova aventura. Lá vêm estas perguntas, lá estão elas à baila e eu gosto de respondê-las sempre aos meus clientes e por isso mesmo estou aqui a responder para todos vocês. No vídeo anterior que já está, eu respondi à primeira pergunta, que é: quanto tempo demora fazer o projeto? Ou, como eu costumo depois acrescentar, aprovar o projeto, porque o que toda a gente quer saber é quanto tempo demora até o projeto estar finalizado, aprovado, validado, pronto para levantar licença e começar a obra. Vou deixar aqui o link desse vídeo para ir lá espreitar e para perceberes um bocadinho melhor também quanto tempo está associado a esse processo anterior, a esse processo que antecede agora este. Por isso vai lá espreitar, que faz muito sentido ver assim estes dois vídeos na sequência um do outro. E qual é a pergunta que nos traz aqui hoje neste segundo vídeo e que, como já podes imaginar, está efetivamente na sequência da pergunta anterior, que é: quanto tempo demora construir uma casa? Ou seja, depois de perguntar quanto tempo vai demorar o projeto, o que toda a gente quer saber é quanto tempo demora a construir a casa. Ainda não formalizamos nada, ainda não lançamos ideia, ainda não há casa, ainda não é projeto e as pessoas já se querem imaginar a viver dentro delas, já se querem projetar para lá no tempo e perceber quanto tempo vai demorar até ela estar pronta, construída e poderem lá viver. E como eu acho que isso é um bom motivador, um bom alimento para a alma, para nos acompanhar aqui como incentivo ao longo do processo, eu respondo sempre a esta pergunta e respondo com honestidade e com sinceridade total. Mas antes de eu vos responder aqui no vídeo, quero deixar só algumas ressalvas em relação à minha resposta. Primeiro, não existe resposta certa, milimetricamente ajustada para esta pergunta. Cada caso é um caso e isto vai variar muito da complexidade da casa, do projeto, etc. Ou seja, não há aqui, isto não é matemático, atenção. Segundo, o tempo, esta questão temporal, vai depender muito do método de adjudicação da obra e também dos profissionais e das equipas que forem para lá trabalhar, porque esses sim é que marcam verdadeiramente o passo de tudo isto. Terceiro, vou responder a esta pergunta tendo em conta a minha experiência profissional ao longo destes últimos 10 anos. Esta vai ser a minha bitola, esta vai ser a minha guia para vos dar estas respostas. E para terminar, quarta ressalva, vou ter em consideração a construção de uma moradia unifamiliar nova. Claro que conforme a complexidade vai aumentando, a dimensão vai aumentando, o tempo também vai e poderá ir aumentando. Construir uma moradia não é a mesma coisa que construir um empreendimento com 50 fogos, atenção. Por isso essa ressalva é importante. Estou a falar para o público em geral que me procura mais aqui no YouTube, que é a pessoa e o cliente que vai construir a sua casa, a sua moradia. Mas antes de falar do tempo, antes de falar destas questões do timing, queria falar um bocadinho sobre os métodos de adjudicação das obras, que vão fazer toda a diferença em termos de tempo, em termos de margem temporal, mas também em termos de valor, e queria começar por falar um bocadinho sobre isso. No caso das moradias unifamiliar, para o cliente particular, para o cliente final, existem duas formas de entregar a obra. Ou entregamos por adjudicação total, ou fazemos uma entrega de adjudicação por artes. E o que é que eu quero dizer com isto? Vamos falar primeiro da adjudicação total. Neste caso, estamos a falar de termos em obra
um empreiteiro que é responsável, ou uma equipa, ou uma empresa, por tudo, do início até ao fim da obra. É aquilo que nós na gíria comum falamos do projeto chave na mão. E esta forma de adjudicação da obra tem uma grande vantagem, que é, vai haver um responsável, uma pessoa que vai dar a cara por tudo e vai conjugar todas as equipas e ele vai gerir todas as necessidades daquela obra em todas as suas diferentes fases. E o cliente não tem de se preocupar com absolutamente nada. Ele delega e entrega a construção na totalidade àquele profissional, àquela empresa, àquela entidade, digamos assim. Mas quero só fazer uma ressalva em relação a esta forma de adjudicar as obras. Entregar na totalidade a uma equipa ou uma empresa não isenta a necessidade do cliente em obra. Ou seja, como eu costumo dizer, uma obra sem dono é uma obra abandonada. Por isso, fazer a adjudicação total, entregar a obra na totalidade e abstrair-se e sair do cenário e deixar que tudo role e tudo aconteça sem a mínima participação ou intervenção do dono, não deve ser feito. É importante que o dono se mantenha presente, se mantenha minimamente ativo e até a própria lei geral, como eu falei nos vídeos anteriores, o REGOE, estabelece que haja sempre um representante do dono na obra presente. Por mais que se delegue as funções, que se delegue a questão construtiva, é necessário haver sempre essa presença do dono da obra ativa, constante e ali a validar e a marcar o seu cunho em todas as fases da obra, em todas elas, desde o início, aquela que parece que se compreende menos, até à final em que toda a gente já quer participar de forma mais ativa. Uma obra sem dono é uma obra abandonada. Não abandonem as vossas obras. E a segunda forma de adjudicação de obra é, como nós dizemos, adjudicação por artes, ou por fases, ou por especialidades. Há muitas formas de descrever isto aí no mercado e na gíria profissional. Eu costumo dizer por artes porque para mim faz mais sentido essa designação. E o que é que isto quer dizer? Há na mesma um empreiteiro responsável pela obra no seu global, mas que vai assumir acima de tudo a fase inicial. E depois, quando já estamos meio para lá, quando começamos a entrar nas fases mais finais, nas fases mais das artes, como nós chamamos, o cliente assume e faz essa adjudicação direta. Vou dar um exemplo para clarificar um bocadinho melhor isto. Nestas formas de entrega de adjudicação de obra, temos um empreiteiro que vai assumir, por exemplo, a parte do pedreiro e do trolha, e depois o cliente assume as fases seguintes, vai entregar diretamente a obra a um picheleiro, a um eletricista, a um carpinteiro, a um pintor e por aí fora. Essas artes, essas subdivisões, essas especialidades, depois o cliente vai buscar esse artista individualmente e todos eles separados, cada um na sua arte e cada um na sua área. E isto tem uma grande vantagem, que é, primeiro, o cliente consegue economizar no valor global, no valor final da obra, porque não há aqui margens de lucro geral, mas sim margem de lucro mais individualizadas, vai buscar um profissional a profissional e consegue, segundo e acima de tudo e mais importante, controlar muito melhor a qualidade final da sua casa, a qualidade final da obra. Porque o cliente, neste caso, vai participar muito mais ativamente em todas as decisões, em todas as escolhas, mesmo em termos de acabamentos finais. Vai ter um voto muito mais presente e muito mais ativo. E depois, no resultado final, vai sentir ali uma identidade pessoal muito maior, uma conexão muito mais intensa com a própria casa. É uma conexão que se vai construindo ao longo do tempo, desde o pequeno pormenor, desde a pequena decisão. E isso faz com que o vínculo seja mais forte, seja muito mais marcado, seja muito mais visceral, se é que me entendem. Mas depois também tem a desvantagem que este processo pode ser mais demorado, porque tem que andar a correr atrás de várias pessoas, várias equipas e também depois assume a responsabilidade de conjugar todas estas agendas. Se ele garante que o picheleiro vai estar lá, depois tem que garantir que quando o picheleiro termina, já está ali a entrar o eletricista. Enquanto quando fazemos uma adjudicação total, quem é responsável por conjugar tudo isso é o empreiteiro geral, ou é a empresa, ou é a equipa que assumiu toda a obra do início ao fim. E agora em relação àquilo que todos vocês querem saber, e se vieram comigo até aqui estão ansiosos por chegar lá, que é a questão do tempo, a questão do timing que tudo isto implica. Para estas referências, vou ter em consideração o sistema construtivo mais utilizado em Portugal, que é uma estrutura porticada de betão armado, ou seja, pilar, viga e laje de betão armado, que depois é preenchido com alvenarias e depois acabamentos de qualidade e não propriamente acabamentos diretos simplificados. Estamos a falar em fazer
tetos falsos, em fazer isolamentos, a fazer aqui uma série de coisas que vai acrescentar valor para que a construção seja digna e corresponda aos padrões atuais de exigência. E desmultiplicando agora um bocadinho estas fases, vamos perceber o tempo que tudo isto leva. Primeiro, estrutura de betão armado. Este é um trabalho extremamente exigente fisicamente, mas também extremamente demorado. Para que vocês percebam, quando fazemos uma estrutura de betão armado, é preciso preparar, dobrar, quantificar e fazer toda a estrutura em ferro, que depois, mais tarde, é preciso ser preenchida com betão. Isto são fases diferentes. Primeiro o ferro e depois o betão. E este conjunto faz o betão armado. E este betão armado, quando é bombeado, quando é posto em obra, precisa sempre de um tempo de cura. Diz a boa prática profissional, por exemplo, quando nós betonamos uma laje, ela deve ficar pelo menos 30 dias a curar, sem pôr cargas, sem pôr mais um andar, sem pôr grandes estruturas exigentes em cima daquilo, para que ela vá passar o seu processo natural de desidratação, de flexão e vá ficar perfeitamente estabilizada. Isto, se estivermos a falar de uma casa de um rechão, temos duas lajes. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma casa de rechão e andar, já temos 3 lajes que têm que passar por este processo. Tudo isto acaba por se estender de forma prolongada ao longo do tempo. Imaginem betonar 3 lajes, estamos logo aqui à partida a falar de 3 meses. Depois do trabalho de betão armado, temos o trabalho das alvenarias, ou seja, quando vamos fazer as nossas paredes. Este trabalho que nós temos muito, que é a nossa tradição construtiva, que é de construir alvenarias, passa por utilizar unidades individuais para construir o todo, ou seja, como eu falei nos vídeos dos arcos materiais, eu vou deixar aqui o link para vocês irem espreitar e perceberem o que é que eu estou aqui a falar. Temos ali peça a peça, bloco a bloco, tijolo a tijolo. Essas peças individuais, quando conjugadas, é que vão construir o todo, é que vão fazer a parede. Mais uma vez, estamos a falar de um trabalho extremamente demorado, que exige muita mão de obra. E depois de termos a nossa estrutura de betão armado e as nossas paredes, vem a fase das impermeabilizações e da caixilharia, que é talvez das fases mais exigentes ali financeiramente. Quando vem a caixilharia, normalmente é sempre um marco no edifício, que é quando nós finalmente fechamos e tornamos o edifício impermeável e vedado na totalidade para o exterior. Que quando temos estes passos dados, quando temos a parte da estrutura, a parte das alvenarias, as impermeabilizações e a caixilharia, podemos dizer que estamos mais ou menos a meio da obra. E por regra, por aquilo que eu tenho visto, por aquilo que eu tenho experienciado no meu percurso profissional, esta fase demora, em média, 1 ano a acontecer. E é uma fase muito importante, é uma fase que vai definir em grande parte aquilo que vai ser a nossa construção e que, mais uma vez, deve ser respeitada. Não adianta acelerar o processo da betonagem, não adianta acelerar as impermeabilizações, não adianta começar a fazer o interior sem fechar a casa, porque isso só vai prejudicar o resultado final. É preciso respeitar estes timings, é preciso respeitar estes passos, é preciso começarmos a trabalhar a caixa pelo exterior, fechar, vedar, dar esta fase por finalizada para depois podermos começar a atacar o interior. Por isso, esta grande primeira fase, espero que esteja assim bem esclarecido. E depois temos a casa fechada, a casa vedada, a casa completamente impermeabilizada para o interior e vamos começar a atacar o que está lá dentro. Vem a fase do peixeleiro, vem a fase do eletricista, depois mais para a frente, quando todas as infraestruturas estão passadas e estabilizadas, vêm os gestos cartonados, vêm depois os materiais de acabamentos, vêm pinturas, tudo isto depois começa a acontecer fase a fase, passo a passo. E normalmente esta é a tal fase que os clientes já se sentem mais confortáveis para adjudicar separadamente. Quem gosta de fazer este processo de adjudicação por arte, normalmente é aqui, é nesta segunda fase que entra e que começam a delegar funções de forma mais independente. Mas são também estas as etapas mais importantes. São etapas demoradas que vão exigir aqui uma atenção ao pormenor muito maior, mas que depois vão garantir que no final tu tens aquele resultado que tanto sonhaste e que tanto ambicionaste. No futuro ninguém se vai lembrar se aquela parede, por alguma razão, ficou com os tijolos ligeiramente desalinhados. Mas se por alguma razão a parede não ficar bem pintada e ficar ali com alguma fissura, as pessoas vão notar e vão prestar atenção. Por isso mesmo, não se devem apressar os acabamentos, não se devem sobrepor uns aos outros. Há uma lógica, há uma regra que deve ser respeitada. Primeiro vem uma fase, depois vem outra, depois vem outra. Os pisos, normalmente, por favor, os pisos normalmente ficam para o fim. Pisos e pinturas devem ser sempre das últimas coisas a entrar. Apesar de às vezes as pessoas apressarem e trazerem logo o chão e ainda não está acabado, ainda se estão a abrir roças em alguns compartimentos e depois estragam tudo e é preciso proteger e há aqui uma confusão. Não apressem, entreguem fase por fase. E se for bem feito,
passo a passo, cada um no seu momento e cada um a proteger o que o anterior fez e a deixar intacto e vir no seu momento certo e não ter que estragar nada, não ter que destruir nada do que já está feito. Se isto for bem feito e se as diferentes fases, os diferentes passos forem respeitados, por regra, esta segunda fase vai demorar, em média, outro ano. Estamos aqui a falar, então, dos tais 12 meses para depois preencher e terminar e pôr a casa pronta para ser finalmente vivida. Resumindo, o que é que nós, enquanto profissionais, quando estamos a falar da construção de uma moradia unifamiliar de raiz, prevemos quando fazemos a nossa calendarização de obra, ou seja, quando prevemos o tempo que a nossa obra vai demorar ao apresentar o projeto na Câmara. Pomos sempre, por regra, aqui 24 meses, precisamente para dar margem temporal para estas fases todas acontecerem, cada uma no seu momento certo, sem se atropelarem umas às outras. Se estás a ver este vídeo e estás a pensar, mas a minha casa foi feita mais rápida do que isto. Claro, existem situações em que este processo pode ser acelerado, em que podemos fazer mais rápido. Vai depender muito também, como eu disse no início, das equipas que forem para lá trabalhar, do profissionalismo das pessoas que vão entrar na obra e que vão concretizar a tua casa. Há pessoas e equipas que são extremamente disciplinadas, aquilo está de tal maneira encadeado, de tal maneira preparado, que eles conseguem um a seguir ao outro, a seguir ao outro, dar uma cadência à obra que é impressionante. E depois há situações em que não corre tão bem, em que por alguma razão falha o material, falha o fornecimento da caixilharia, demora mais um bocado a vir e não se pode avançar para o interior enquanto não fecharmos a casa e atrasa mais um bocado. E isto é o mais comum e isto é o mais recorrente porque são vários profissionais independentes que fazem o todo, não é só um. Apesar de, no caso da adjudicação total, nós entregarmos a uma equipa, aquela equipa não é uma pessoa, é um representante que vai delegar a várias equipas, as várias etapas, as várias fases, as várias artes. Por isso, tudo isso tem que ser feito e tem que ser considerado quando se prevê a calendarização da obra. Um exemplo muito prático para vocês perceberem isto. Quando estamos a falar de construções de moradia em banda, em que estão todas seguidinhas umas das outras, são todas iguais, todas têm a mesma estrutura, todas têm a mesma forma, todas têm a mesma caixilharia, todas vão ter os mesmos acabamentos. É quase que uma produção em série. Então é possível acelerar muito mais aqui. Aquelas pessoas que estão a construir aquele conjunto conseguem ter ali tudo muito mais cronometrado, ou seja, se calhar conseguem-se timings mais acelerados, conseguem-se aqui 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, mas tudo vai depender muito, lá está, como eu disse no início, do caso em concreto. Se estivermos sempre a falar daquela moradia personalizada, direcionada para ti, única, que foi pensada em exclusivo e que só vai ser feita essa casa, aí temos que ter este prazo em consideração e temos que dar esta margem temporal com mais segurança dos tais 24 meses. E depois existem aqueles casos em que às vezes as pessoas pensam que estão a poupar tempo, por exemplo, nas casas já existentes que vamos reabilitar. Eu falei no vídeo anterior em que respondo quanto tempo demora a fazer o projeto, que nesse caso, quando estamos a falar de moradias existentes, poupamos ali 2 anos da nossa vida, porque não temos que passar por todo o processo de licenciamento. A casa já existe, já está formalizada, já tem ligações à rede, já tem autorização de utilização, já tem documentos. Ótimo, poupamos 2 anos da nossa vida. Agora na obra também vou poupar, também vai ser mais rápido. Há muitas vezes esse pensamento e nem sempre corresponde à realidade, porque essas casas podem ser verdadeiras caixas de surpresa. Nós começamos a trabalhar, não temos a verdadeira noção do que lá está, não sabemos do que foi feito, não sabemos que foi feito tudo de uma vez, foi feito por fases, já há ali uma série de emendas, por isso são casas mais delicadas, que às vezes são muito mais rápidas, porque estão perfeitamente estabilizadas e a intervenção vai ser pequena, mas às vezes, quando estamos a falar de uma intervenção mais abrangente, que vai mudar mais coisas, que vai exigir mais, podem ser caixinhas de surpresa e trazer aqui algumas situações que não é fácil quantificar à partida. Não é um trabalho seguido, não é um trabalho sequencial que se possa prever com todo o rigor logo ao início, como é o caso de uma moradia nova, que nós já temos muito mais certezas de quais vão ser as fases e como é que elas vão encadear uma nas outras. E para finalizar, a última ressalva que quero deixar é que tudo isto se aplica ao nosso sistema construtivo tradicional português que eu falei lá atrás no início. Se estivermos a falar de outros sistemas construtivos, por exemplo, as casas de madeira, as casas com construções modulares ou até casas pré-fabricadas, nesses casos nada disto se aplica,
porque o processo é completamente diferente. Não é preciso curar betão, não é preciso fazer alvenarias, não é preciso vir as caixilharias para fechar o exterior para depois acabar os interiores. Há aqui timings, há aqui regras que não se aplicam nesse tipo de sistemas e são completamente diferentes e têm pressupostos e pensamentos completamente diferentes. E é isso que tem feito com que estas soluções e estes sistemas ganhem muito mercado atualmente. É a questão da economia do tempo. Mas se quiserem saber mais sobre estas questões, sobre as casas de madeira, casas modulares, construções pré-fabricadas, tenho curiosidade de perceber se este tema vos desperta interesse. Por isso, deixem aqui nos comentários se gostavam de saber um bocadinho mais sobre esses sistemas construtivos e que eu falasse um bocadinho mais sobre essas questões. Espero não ter deixado aí nenhuma dúvida, nenhuma questão. É verdade que, efetivamente, nós propomos sempre nas calendarizações os 24 meses. É muito comum, há situações em que propomos menos, depende do caso, mas eu acho que é importante, nas respostas a estas perguntas, deixar essa previsão pelo excesso. Ou seja, como eu disse no vídeo anterior, mais vale preparar para o pior e correr melhor. Ou seja, mentalizar-nos que há a possibilidade desta construção demorar 2 anos e que o próprio processo de fazer o projeto, aprovar a casa, também pode demorar outros 2 anos. Ter essa noção, ter essa consciência e aceitar esse timing, aceitar essa possibilidade e abraçar esse processo e vivê-lo com mais calma e com mais passividade, eu acho que é o que estes vídeos querem trazer para este canal. Porque acredito que se nós soubermos para aquilo que vamos muito mais calmos e muito mais confiantes. E uma coisa que também vos posso dizer, depois destes 10 anos de experiência, é que no final ninguém se lembra do tempo que demorou. Passa muito rápido. As pessoas pensam que depois vai ficar marcado aquele processo de espera tão demorado 2 anos para construir a casa. Nunca mais me vou esquecer, foram 2 anos sofridos. Ao fim de 1 ano ou 2, quando voltamos a falar, já ninguém se lembra desse processo. A casa que nós vamos viver, vamos vivê-la por muitos mais anos, vamos vivê-la por muito mais tempo. 2 anos na vida temporal de uma casa que temos uma previsão que dure 100, não é nada. Por isso, deixem que as coisas aconteçam dentro dos seus próprios tempos e espero que estes vídeos e que estas respostas tenham ajudado a criar esta consciência comum e ajudado a trazer também aí alguma paz de espírito para vocês que vão agora começar esse processo, que conseguiram aprovar a vossa casa e vão construir e estão a pensar o que é que me espera, quanto tempo demora. Espero ter deixado aí uma abertura, uma mente mais aberta e mais preparada para o futuro. E se gostaste deste vídeo e desta explicação e se já há muito tempo querias saber esta resposta, deixa gosto. E se há mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber associados às casas, à construção, aos projetos, deixem nos comentários, porque eu vou ficar atenta e os próximos vídeos aqui do ArqueQ dependem de vocês, porque este conteúdo é para responder às vossas perguntas e só assim é que faz sentido. E se ainda não o fizeste, agora é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e venham daí as próximas perguntas, os próximos temas, os próximos conteúdos. Em princípio, a seguir teremos Arquemateriais, por isso subscrevam e acompanhem, porque todas as semanas temos vídeo novo no canal e a produção continua. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.